Senhor, amado, grandioso, Deus soberano, Deus que é rico em misericórdia, Pai amoroso, bondoso, é na Tua presença que estamos nesta hora, Pai, cultuando, agradecendo pela noite que tivemos, pela cama que nós temos para deitar, o travesseiro, e nele encostar nossa cabeça, e saber que nós estamos justificados pelo Senhor. O Senhor entrou em nossa vida, nos ajudou, está nos ajudando. E saber que tem um Deus que perdoa nossas falhas, nossas debilidades. Obrigado pelo dia do qual estamos desfrutando. E esta chuva, Pai, continue serena até quando o Senhor autorizá-la. E que ela continue serena, Pai. Essas poucas horas, creio que teremos chuva. Que a Tua mão esteja sobre a casa dos Teus filhos, esteja sobre os negócios, esteja sobre eles, Pai, esteja sobre a saúde. O povo tem sofrido, Senhor, com essas catástrofes que têm se formado. Mas o Senhor seja a ajuda de cada um. O Senhor seja a saída, a solução, o consolo, a bênção de cada um. Nós agradecemos, Pai, por cada um que aqui se faz presente nesta manhã. Os que não puderam chegar, Pai, por motivo de trabalho, de saúde, como a irmã Olívia acabou de pedir oração, seja a porção dela nesta hora. Irmão Adriano, que não se encontra, está a trabalho, e os outros irmãos que não puderam chegar, Pai, por um motivo justo. Seja a bênção para eles também. E nós aqui esperamos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos ajudar nesta manhã. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, estamos sendo abençoados em poder estar mais uma vez cultuando ao nosso Deus. Quarta-feira tivemos um culto abençoado, como sempre Deus tem nos ajudado, e eu creio que na quarta foi falado muitas coisas, e hoje nós até anunciamos na quarta que hoje iríamos falar um pouco sobre um assunto que me desceu ao coração, sobre espíritos atuantes em áreas diferenciadas. E nós precisamos estar atento a isso, porque o diabo não consegue enganar um eleito. Pode vir com a doutrina bonita que for, pode vir com o ensinamento que tiver. O eleito não será enganado, como lemos na quarta-feira, porque os seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E a besta não conseguiu enganar eles. Então o eleito não é enganado, mas o diabo, diz o profeta, ele não quer que você chegue aos seus 70. Ele quer impedir. E de que maneira? Atingindo você, sua saúde, nas áreas, trabalhando em áreas diferenciadas, e aquilo vai tornando sua vida difícil, sofrida, apesar de ter um tempo de validade a nossa passagem aqui, mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças como águia. Então, eu sempre costumo orar quando os irmãos pedem oração na ocasião de seus aniversários, e eu digo que Deus lhe dê vida, que Deus lhe dê muitos dias de vida, mas com vida abençoada nesses dias que você está vivendo. E o inimigo não quer, o inimigo quer colocar todo tipo de
problemas na vida do eleito. Mas Deus nos ajude a cada dia. E outra coisa, você vê pessoas muitas vezes, irmãos, veja bem, a gente não é contra a pessoa ser instruída, sábia dentro da mensagem. Não. O que a gente fica pensando é que muitas vezes as pessoas entram em coisas que não se há necessidade de entrar. Explicaram que o profeta não falou, que o profeta revelou tudo. Tudo. Não tem nada para trás. Então não precisa outro vir revelar. Simplesmente leia a mensagem, creia nela e viva ela. Mas muitas vezes pessoas que às vezes pensam que estão em um patamar muito grande, em questão de conhecimento dentro da mensagem, e a vida assaltada por espíritos que está ali escravizando aquela pessoa. Ontem conversávamos um assunto lá com a família, sobre mais uma outra família junto, pensando justamente nessas coisas. Pessoas estão num patamar, né, entre aspas, dentro da mensagem, e a vida assaltadas por espírito. O pastor Joaquim pregou uma mensagem intitulada, lá no começo a gente escutou, Espíritos Assaltantes. Então ele chega, assalta aquele lugar ali, ele toma para ele. A força, amarra. E muitas pessoas estão desse jeito. Um espírito entrou, assaltou tirou a sua alegria, não tem mais alegria em nada. Não consegue alegrar. O espírito assaltou, irmã Ju, tirou o seu prazer das coisas. E assim vai, tirou a paz. Quando Jesus que ele deu paz para nós. Não como o mundo dá, mas a paz dele. Então essas coisas nós temos que estar atento a isso. E eu sei que não vai ter como nós falarmos assim sobre muita coisa, sobre cada um. Eu tenho aqui 10 escrituras. 10 escrituras. E não vai ter como comentar muito sobre as suas funções, mas um pouquinho nós vamos meditar. E você vai pegando a sua bênção deste culto. Vai ter muita Bíblia aqui para ser lida. Não é verdade? Então eu quero começar pedindo aos irmãos para nos colocarmos de pé em reverência. Vamos abrir nos Salmos de número 115. Salmos de número 115. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Veja, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz, e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Coloque o seu nome aqui quando estiver falando. Você vai ler colocando o seu nome. Casa de Arão. Você diz Adilson, eu digo Adilson. Confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temei ao Senhor, confiai no Senhor.
Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará a casa do Adilson. Aí você diz: abençoará a casa do Oséias, do Paulo, da Nayara. O Senhor abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Deus abençoe esta palavra. Fala aos nossos corações o que o Senhor deseja de falar, em nome de Jesus. Assentai-vos. Que palavra para lermos em uma hora, como estamos vivendo. Esta mensagem, demonologia, o mensageiro diz: vamos falar por alguns minutos sobre demonologia. Ouve-se tanto falar a respeito de demônios. A primeira coisa, o que é um demônio? Vai anotando, vai guardando. A primeira coisa, o que é um demônio? Ouve-se tantas pessoas falarem a respeito de demônio. Agora, demônio, o diabo, tudo vem de uma palavra, e no inglês chama-se atormentador. Um indivíduo que atormenta é um diabo, um maligno. E ele diz, agora, a Bíblia hoje é para a maioria das pessoas. Muitas pessoas, a Bíblia é algum antigo livro que a vovó lê, ou algo assim. As pessoas dizem, os incrédulos, não tem nada a ver, não tem nada de especial nele. É para o povo antigo isso. E assim por diante. Mas isto está errado. É para todos. A Bíblia é para todos. E demônios são atormentadores que nos atormentam. Espíritos, demônios, diabo, tudo incluído. Deus tem seus agentes e o diabo tem seus agentes. Veja, muitas vezes pode-se ver uma pessoa com demência, no entanto, pode ser uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e, no entanto, ser totalmente demente. Está vendo? Isso mesmo, isso não tem nada a ver com a alma, é um atormentador, veja, algo que atormenta. E toda a enfermidade, se nós pegarmos aqui, irmão Jairo, Salmos de número 103, os salmos que eu amo ler, diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa toda a iniquidade e sara todas as tuas enfermidades. Agora veja bem, espírito atormentador, uma enfermidade, o que faz com a pessoa? Atormenta a vida da pessoa. Então uma enfermidade é um espírito. Veja bem, ele cura as enfermidades, então ele não é ele que coloca a enfermidade. Porque se ele cura, vai vendo aqui, muitas vezes, 19 dessa mensagem, toda enfermidade, temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade vem do diabo. Toda. Deus não é o autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Deus às vezes permite que Satanás ponha enfermidade em você,
como um chicote para trazê-lo de volta a Deus, quando você o desobedece. É diferente, mas ele não é o autor das enfermidades. Veja, outra coisa, irmão Rodrigo, que Deus tem seus agentes, o diabo tem seus agentes, só que os agentes do diabo, Deus tem autoridade sobre eles. E o diabo não tem autoridade sobre os agentes de Deus. É diferente. Porque Deus tem autoridade sobre tudo. E Ele é o Pai dos Espíritos. Se nós tomarmos Hebreus ali, fala isso. Agora veja, tremendo nessa expressão, meu Deus, o senhor já leu, pode achar aí para você ver. Ele é o Pai dos Espíritos. Hebreus capítulo, eu não estou lembrado aqui, é Hebreus ali. Agora veja, então toda enfermidade vem, nenhuma enfermidade, né, vem de Deus, toda ela vem do diabo. Deus às vezes permite que Satanás ponha enfermidade em você como um chicote para trazê-lo de volta à casa de Deus, quando você o desobedece. Mas a enfermidade, em seu princípio, veio do diabo. Já imaginou uma pessoa crer que Deus, o nosso Pai Celestial, seria o autor de uma tal coisa como enfermidade e morte? Ora, não, ele não é e nunca foi e nunca será. Deus permite a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte, como o escritor disse, a única coisa que a morte pode fazer, Deus a arreou a uma carruagem e ela nos leva à presença de Deus. O crente, claro. Mas morte significa separação. Por isso Deus é vida. E nós não estaremos separados de Deus. Estaremos para sempre com Ele. Então veja, você já entendeu isso? Que o diabo, todo o espírito atormentador é um diabo. Então aquilo que te atormenta é um espírito do diabo. Nesta mensagem também sobre demonologia, você sabe, muitos dizem hoje que não há tal coisa como o diabo. Eles creem que é apenas um simples pensamento. Eles creem nisto. E há pessoas que creem que o Espírito Santo é um bom pensamento e que o diabo é um pensamento ruim. Mas se você observar, quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, ela diz quando o Espírito Santo vier. E ele é um pronome pessoal, vem. Então, ele é uma pessoa e o diabo é uma pessoa. E demônios são pessoas. Sim, eles são demônios e eles vêm de várias maneiras. Mas eles pensam que isto é uma ideia antiquada. Até mesmo alguém pode dizer, isso não é hora de falar sobre isso. Que hora que vai ser? Demônios são reais, como Deus é real. E eles estão trabalhando muito nestas últimas horas. Nesta última hora. Porque nós estamos a um passo do arrebatamento. Agora veja. Então esses ídolos aqui, nós poderíamos seguir neles, mas vamos entrar nessas anotações que eu tenho. O Salmo 115 deveria levar uma pessoa a meditar nessas coisas. Uma pessoa que faz uma imagem de escultura, que tem uma imagem de escultura, se ajoelha diante dela e pede algo para ela e tem aquilo como seu Deus, homens inteligentíssimos da sociedade. Ele devia de ler isso aqui e pensar, mas eu estou pisando nas Escrituras, eu estou descrendo dela. Porque aqui diz que esses ídolos deles são o Deus deles, são isso aqui que o salmista falou. Tem boca, mas não falo, olhos, mas não vê, nariz, mas tem, mas não cheiro, pés, mas não caminho. E torne-se semelhantes a eles todos que o adoram, praticam essas coisas. E ele convida nós a confiar somente em Deus, não em imagem de escultura. Não orar a uma imagem, não pedir a uma imagem que tem boca, mas não fala.
Você quer uma palavra, peça a Deus, Ele te dá. Espíritos atuantes nestas áreas. Espírito de ciúme. Números capítulo 5, nos diz assim: naquele tempo, irmão Sabino, os rituais ali, eram colocados exigências, e a lei era executada. Então, naquele tempo, se uma mulher transgredisse o seu voto ali, pecasse e escondesse o seu marido, diz a Bíblia que um espírito de ciúme vinha sobre ele. Aí você pergunta, mas pastor, um espírito, o diabo sabe os nossos pensamentos? Não. O diabo não pode saber seus pensamentos porque ele não é onisciente. Só Deus é. Mas ele conhece a situação que uma pessoa se envolve. Ele tem um espírito enviado dele para acompanhar aquela pessoa desde o seu nascimento. Então ele observa tudo que aquela pessoa faz, o que ela mais gosta, o que ela não gosta. E aí passa-se o tempo, ele fica marcando aquilo. E essa pessoa lá por um certo tempo da vida, ela está perturbada, atrapalhada, ela vai consultar. Nós vamos falar também sobre espírito de adivinhação. Ela vai em um certo lugar onde trabalha com essas forças ocultas. Temos que ter cuidado não falar. Mas ela vai lá consultar o seu orixá, o seu pai de santo. E quando chega lá, a pessoa vai e revela, irmão Sabino, algo que aconteceu com a pessoa há 30 anos atrás, há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos. E a pessoa diz, meu Deus, é verdade. E ela pensa que aquele demônio, aquela entidade, aquela pessoa tem o poder disso. Mas não sabe ela que é um espírito que é enviado, que acompanhou a vida e viu ela fazendo tal coisa, irmão Rodrigo. E vai e fala. Então, esse tipo de coisa, nós temos que entender isso. Então, Deus conhece os seus pensamentos, sim, mas o diabo não conhece. Mas ele tem os seus agentes que estão de olho em você. É uma coisa óbvia. Agora veja. Então, eu vou ler aqui para não ficar nas palavras da Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia? A Bíblia é a boca de Deus, creia nela. Aí diz assim a Bíblia: fala aos filhos de Israel dizendo, e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do marido, o marido não sabe, olha bem o que o Espírito faz. E ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado contra ele, e contra ela não houver testemunha, e no feito não foi apanhada, algo que ela fez escondido. Veja bem. E o espírito de ciúmes vier sobre ele. Espírito de ciúmes vier sobre ele. E de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo contaminado. Então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará oferta por ela, 1/10 de efa de farinha, de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes. Até por isso tinha ofertas lá. O sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, era um ritual que se fazia. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e deitará na água. E então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou,
e se não te apartaste de teu marido pela imundícia dessas águas amargas, amaldiçoantes, será livre. Então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição, por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a sua coxa e inchar o teu ventre. Era uma sentença que estava sobre ela. Mas veja, o espírito de ciúme chegou no homem e fez com que ele desconfiasse daquilo. Veja como que a coisa é forte. Então, um espírito não é um diabo, não é um pensamento, eles são reais. Agora, 1 Samuel 28, nós sabemos dessa passagem muito bem. Eu quero ler para ver o espírito de adivinhação. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, ele tinha escanteado num lugar lá, expulsado, colocado em um lugar separado. Os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Que situação desse homem! Deus não falava por sonhos, que era uma maneira que Deus tinha, nem por profetas. Imagina a situação dele. Então, disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Irmãos, é difícil, mas você já pensa que espírito morre? Profetas que espíritos não morrem. Esse espírito hoje de adivinhação, de feitiçaria, ninguém pode condenar por eu ser contra eles, porque eu prego que eles estão dentro da própria igreja também, das assim chamadas igreja do Senhor, as denominações. Porque o certo seria estar aonde ele é invocado. Você me entende, irmão Paulo? Espírito de adivinhação, de feitiçaria deveria estar nos lugares próprios, que, vamos dizer assim, alguém que não seguisse a Bíblia. Mas quando você encontra ele dentro das igrejas, louvando a Deus. Como, pastor? Sim. Espírito de adivinhação, eis meu servo, que Deus me revela, que você está precisando disso, daquilo e tal. Isso é espírito de adivinhação. Por quê? Que você sabe, pastor, e tem autoridade para falar. Porque o Espírito Santo levaria uma pessoa ao arrependimento de sua vida pecaminosa. O Espírito Santo, num lugar pregando, ele levaria uma pessoa a arrepender-se, porque o objetivo do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. E quando se profetiza, somente bênçãos, e a vida da pessoa da mesma maneira. Quando se profetiza prosperidade, e a vida da pessoa da mesma maneira, não muda nunca. Eu pergunto: que espírito, que o Espírito Santo não é? Não pode ser? Então isso são espíritos sedutores. E aqui diz que esse espírito de adivinhação, Saul disfarçou-se, foi lá. Os criados falaram: lá tem uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou
e vestiu-se outras roupas, e foi ele com os homens. E de noite chegaram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito e feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Outra coisa, veja bem como as coisas não são completas sem ser com Deus. Há sempre algo que se fica olhando de fora, uma vaca pastando em cima da árvore. Porque o próprio Saul estava falando com ela, e ela, tendo o espírito, não pôde ver que era Saul que estava ali. Se fosse algo, como que eu vou falar, irmão Paulo? Ela poderia ter dito: não, você está me enganando, é você mesmo que está aí. E ele estava falando com ela, e ela falando que ele havia mandado matar os feiticeiros, falando com o próprio. Não vou questionar, não vamos perguntar nada, fique pensando nisso. E a mulher disse: você sabe que Saul tem destruído a terra, os adivinhos, os encantadores? Por que você está me armando um laço? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então disse: a quem te farei subir? E ele disse: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher Samuel, gritou com alta voz. Se nós sabemos ali o que aconteceu, ela trouxe. E não vamos entrar nisso, porque estamos falando de espírito, mas nós sabemos que, na verdade, Samuel chegou e falou ali com Saul. E a Bíblia diz que foi Samuel. Por quê? Nós vamos entrar, mas ali estava sobre sangue de touros e de bodes e assim por diante. Agora veja, então espírito de adivinhação, espírito que adivinha a vida, adivinha os problemas, e assim por diante, até porque hoje é fácil iludir o leigo. A pessoa chega na igreja com certa dor, certo problema, que é corriqueiro, vem debilitada, precisando de algo, um espírito que não traz a palavra de verdade, de correção, chega e fala algo sobre aquele assunto, atira como que alguém vai pegar. E a pessoa se emociona e diz: Deus falou comigo. Não é verdade? Você não tem medo de crer nisso, né, irmão Paulo? Você não tem medo de falar que nós saímos desse sistema, que nós cremos numa mensagem que trouxe às claras isso. Agora, no livro de Juízes, irmão, eu achei algo aqui, um acontecimento que eu quero ler com vocês. Espírito de discórdia. Espírito de discórdia. Cabe-se também aplicar de ganância. Porque nós vamos ver aqui, irmão Sabino, uma história de um homem chamado Abimeleque, que ele desejou ser rei. E ele desejou ser rei, e ele fez algo terrível para chegar aonde o seu coração, ou até mesmo, digamos assim, um espírito de ganância entrou nele para ele chegar aonde Deus não tinha para ele. E ele foi e matou pessoas, causou maior estrago, mas Deus não esqueceu daquilo. No final, o que Deus fez foi vergonhoso para ele. E eu quero ler com vocês. E Deus fez como isso, irmão Celso? Permitindo um espírito de discórdia entrar no meio para vingar a morte dos seus irmãos que ele havia matado. Então veja bem como que a coisa é forte. Diz aqui, livro de Juízes capítulo 9. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Vamos ler comigo, você que está lendo aí sua Bíblia. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém,
aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou vossa carne, vosso osso e vossa carne. Ele se projetou em meio aos seus irmãos, para chegar a um lugar aonde Deus não tinha para ele. Ô irmão, espírito de rebelião, espírito de levante vai dar problema no final da história. E ele segue dizendo assim: qual que é melhor? 70 homens ou um homem? Eu sou parente de vocês. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e livianos. Já começou errado. E com ela alugou ele uns homens ociosos, não tinham nada para fazer, estavam por lá, vamos fazer uma turma aí, vamos levantar a conta. E levianos, ociosos e levianos. Pensou que coisa? Que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Matou. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se tinha escondido. Sempre Deus dá um jeito, sempre Deus tem uma maneira de resolver um problema. Não matou todos, ficou um. Se tivesse matado todos seria mais fácil, mas ficou um. Deus permitiu que ele se escondesse. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Aí Jotão fez uma parábola, e dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerazim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Ouve a mim e Deus ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram a oliveira, reina tu sobre nós? Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E aí sabe o que diz? E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges a rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Ele estava contando algo, fazendo uma parábola e falando da vida que eles iam enfrentar por escolher um espinheiro como seu líder. E aí ele segue dizendo assim: agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedesse, fazendo rei Abimeleque, e se bem fizesse para com Jerubbaal e para com a sua casa, e com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida,
O povo, aqui tem uma história, ele está dizendo, aqui tem uma história. Meu pai pelejou por vocês, começou com vocês, ajudou vocês, e agora vocês estão fazendo isto? Vocês estão escolhendo o espinheiro para ser o vosso rei. Ô irmão, desculpe, mas dá para lembrar muitas vezes, quando você está feliz na casa de Deus, servindo a Deus com seus irmãos, você está feliz com seu pastor, que é humano, que tem falhas, claro, e de repente um espírito entra numa pessoa e vai até você e começa a mostrar para você somente a retaguarda carnal dos seus irmãos. Você está numa igreja que não tem isso, você está numa igreja que você viu, não é bem assim, né? Irmão, isso é um espírito para destruir a sua alegria de servir ao Senhor. Esse Deus que começou com você lá atrás, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos, será que Ele errou quando te chamou para estar aonde você está hoje? Por que esse espírito de insatisfação não veio em você quando você estava na moda, quando você estava bebendo, no baile, fumando, jogando? Ninguém veio dizer, esse mesmo espírito que vem hoje tentar te tirar da casa de Deus, da sua família, da fé, ele não veio lá te tirar quando você estava lá. Você está entendendo? Aí ele vai, aqui o Jotão, como se fosse assim, por exemplo, irmão Rodrigo, para nós entender que até uma criança entenderia. Como você, sendo um homem de confiança aqui, você, irmão Ronaldo, e você visse um levante, e você tomasse a palavra e dissesse, gente, o nosso pastor se colocou por nós, o nosso pastor sofreu conosco, nós temos que estar do lado dele, vamos ler aquilo que diz na frente da igreja, ali naquela placa, aquele parágrafo da mensagem. Calma aí, gente. Vamos com calma, tem espírito errado aí. Você estaria fazendo o que Jotão estava fazendo, porque Jotão, irmão Luiz, identificou um espírito de insatisfação e um espírito como é que se diz, olho grande até mesmo, para querer ser o que não era. E ele chega e diz, olha, vocês estão fazendo isso de sinceridade? Vocês estão sendo enganados. Porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida. Ele jogou a sua vida no ministério ao lado de vocês. E vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizesse reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Vocês estão fazendo isso porque é vosso irmão. Ai, meu Deus. Se em verdade e em sinceridade usaste com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, também se ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e consuma Abimeleque. Espírito de discórdia, um contra o outro. Então partiu Jotão e fugiu e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Agora veja, depois aqui, irmãos, vamos lá para os 50, 11:50, a morte de Abimeleque. Você vai ver o que Deus não esqueceu disso. Houve o levante, houve a discórdia, ele reinou por 3 anos, irmão Rodrigo, 3. Aí diz assim, e então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Tu veja, ele falou, se isso, em outras palavras, se isso for de Deus mesmo, de coração, vai dar tudo certo. Se não for, vai sair fogo de Abimeleque, vai consumir vocês vão consumir ele. Vai ser um espírito de contenda. Então Abimeleque foi-se a Tebes e sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. E todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela.
e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Olha só. Porém, uma mulher lançou um pedaço de mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Uma mulher. Imagina. E quebrou-lhe o crânio. Um homem guerreiro, um soldado desse, rei, irmão Sabino, aí de repente, por causa da sua ganância, ele vai ser morto por uma mulher. Por causa que Deus vingou a morte dos irmãos dele que ele havia cometido para tomar o reino, para tomar o poder. Aí ele segue dizendo assim, veja, uma mulher pegou uma mó, jogou sobre a sua cabeça e quebrou o crânio. Então chamou logo o moço que levava suas armas e disse-lhe: desembainha sua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu, sabendo do erro que tinha cometido. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Vocês entenderam? Algo que começou mal, terminou Deus permitindo um espírito de discórdia, mas vingou o que havia sido feito de errado. Oh Deus, ajuda nós a não aceitarmos nenhum espírito de discórdia em nossa vida. Livro de Provérbios, capítulo 1. Espírito de ganância. E aí, irmãos, aqui, os jovens, vocês devem de ler o livro de Provérbios. É muito bom ler. Irmã Rejane, o livro de Provérbios é um ensinamento tremendo para nós. Monatã. Veja bem, filho meu, Provérbios 1, 8 a seguir. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, veja, coloca seu nome aqui e deixa Salomão falar com você, o rei Salomão, irmão Jairo. Filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, não aceites. Bom, Ronaldo, não aceites. Se disserem, vem conosco, a tocais de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivo como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos nossas casas de despojos. Vem, jovem, vem comigo, vem, sai dessa igreja antiquada. Tem muita coisa boa para nós fazermos, muitas alegrias, Luísa. Tem muita coisa para nós curtir, Nayara. Não é assim que o mundo faz? Não é assim que o mundo faz? Nós teremos toda a sorte de bens, encheremos nossas casas de despojo. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé de suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue
e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que possuem. Espírito de cobiça. A sabedoria clama lá fora pelas ruas, levanta sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas estradas das portas, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai à minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Você conhece as palavras dele. Filho meu, não vá com eles, diz a Bíblia. Que coisa tremenda. Então esse espírito de ganância, de tomar, de querer coisa antes do tempo, seja fiel a Deus, siga caminhando. Não deixe que nenhum espírito de ganância se aposte em você. Seja agradecido por aquilo que Deus te deu. Lute sim por seus objetivos. Tenha sonhos. Isso não é errado. Uma pessoa que não sonha, não vive. Independente da idade que você tenha. Tenha projetos. Remangue a manga da camisa e batalhe por aquilo que você almeja. Mas com uma mão trabalhando e a outra levantando a Deus. Agradecendo, dizendo vai dar certo. Vai dar certo, mas eu tenho minha posição, eu sou um membro, eu sirvo a Deus, eu conheço meu Deus, eu amo esse Deus. Amém? Espírito de sensualidade. Provérbios, ou melhor, Oséias, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4 a seguir, onde vai falar de espírito, é no 12, mas deixa eu ler do 4. Ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, tropeçarás de dia. Uma pessoa que contende com o sacerdote, com o ensinamento do seu pastor, se ele é fiel, se ele é verdadeiro, a Bíblia diz aqui que ele tropeça de dia. Tropeça de dia. E o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. É umas palavras colocadas. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Se a pessoa é uma pessoa que tem a honra mudada para vergonha, muitas vezes nós, por cometermos algo, e Deus faz isso porque nos ama, você sabia? Deus faz isso porque nos ama. Um apóstata não quer dizer perdido, diz a Bíblia. Um apóstata, ele saiu de sua posição. E o eleito, por mais que ele se apostate, se ele se apostatar, ele não está perdido. Ele vai pagar por seus erros. Mas é difícil. Você está vivendo em honra e de repente saiu da casa do pai, filho pródigo. Sai da casa do pai, vai lá na sarjeta, vai lá no lixo. E ele sabe que ele é filho. Ele sabe que ele vai ter que voltar um dia. Ele sabe que não adianta ele ficar lá longe. Ele chega a um ponto que ele diz assim, eu já vi várias pessoas chegar e dizer, pastor, não adiantou, meu lugar é aqui. Não estou falando propriamente de prédio, mas da palavra. Eu só fui lá quebrar a cara, pastor. Aí eu perguntava para mim mesmo, eu tenho sempre uma palavra de ânimo, de estímulo, jamais vou aproveitar a oportunidade para enterrar a pessoa. Eu digo, levante a cabeça, irmão, irmã, vai dar tudo certo, Deus te perdoa, Deus te ajuda. Mas eu fico pensando por que ele tinha que passar por isso, de ir lá experimentar.
aquilo, para depois sabe que tem que voltar, irmão sabido. Ele não consegue, ele faz parte do número que vai ser arrebatado. Mas o diabo quer te manchar, quer te levar lá fora, mostrar para você algo bonito, depois te abandona sozinho, comendo bolotes de porco. Aí você levanta a cabeça e diz assim: meu Deus, na casa do meu pai, até os jornaleiros, os serventes dele lá, estão melhor que eu. Mas que bom que eu sou filho, eu vou voltar, quebram de quebrar. Aí chega, pensando que os irmãos vão te olhar de atravessado, pensando que alguém vai te criticar, e você chega, e quando você entra na porta, você tem uma irmã que vem te abraçar, você tem um irmão que vem te abraçar, e você diz: eu nunca deveria ter saído. E aí o pai vem e coloca um anel na sua mão, te dá uma roupa nova para você, te dá uma melhor comida. E às vezes um outro do lado diz assim: mas eu estou aqui tanto tempo e não tenho isso. Aí você ouve a voz de Deus no seu coração: se teu irmão estava morto, você está sempre aqui, você não correu risco, você não experimentou, graças a Deus que você não experimentou, mas você está aqui, seu irmão estava perdido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Não é maravilhoso isso, irmã Zilda? E é assim que Deus faz conosco. Aleluia! Veja, aonde eu parei, irmão Luiz? Quem está me ajudando aí? Alguém está lendo? Irmão Rodrigo? 7, irmão Sabino, obrigado. Como se multiplicar assim pecar contra mim, eu mudarei a sua honra em glória. Come da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa de suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria. Estou falando sobre sensualidade. Veja, comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana. Tem espírito? Não tem? O espírito da luxúria os engana. E prostituem-se e apartam-se da sujeição de Deus. Deixa eu falar algo aqui. Veja bem. O meu povo consulta a sua madeira, quer dizer, seu ídolo, seu gesso. E a sua vara lhe responde, a sua idolatria lhe responde, através de um espírito. Porque o espírito da luxúria os engana. Irmão Jair, você já viu alguma imagem de escultura? Essas entidades, sem ser toda enfeitada, toda com ouro, com colares e tudo mais? O espírito da luxúria os engana. E até as pessoas se vestem igual à sua imagem de escultura, que ela mesma fez. A dança da sensualidade dentro desses lugares. E pasmem vocês, quem tem rede social, quem não tem, não está alheio a isso. As igrejas denominacionais estão fazendo o mesmo tipo de balanço, de gingado, que eles fazem lá para receber sua entidade, pensando que o Espírito Santo desce em balanço e em gingado. É o mesmo Espírito que está num lugar e está no outro. E quem vai falar isso tem que ser falado, irmão. Vai mudar? Não, mas você vai ser mais crente, vai amar mais a Deus depois disso. Então veja, você entendeu, irmão? Veja bem, consulta a madeira, e a vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostitui-se, apartando-se da sujeição de Deus. Eu sou feliz na minha religião, porque eu sou livre, porque é isso e aquilo, mas na verdade está preso por um espírito, porque parou, irmão Vicente, de sujeitar
às leis de Deus, a palavra. Mas você é sujeito a Deus, você é sujeito a Cristo, sujeito à sua palavra. Veja o que mais que eles fazem: sacrificam sobre os cumes dos montes, sacrificam lá. Você passa nas encruzilhadas, o que tem? Despacho, pessoas passando fome muitas vezes, e uma galinha tadinha penando ali, quando que poderia estar na panela de alguém. Deus não precisa disso. Deus quer a sua alma, Deus quer o seu espírito em sacrifício, Deus quer o seu corpo em templo santo, em santidade, para Ele habitar. Sacrificam sobre os cumes dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem. Aleluia! Espírito mudo e surdo. Marcos capítulo 9, eu vou mais ler por causa do nosso tempo. Quando se aproximou os discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxeste o meu filho, que tem um espírito mudo. Espírito mudo. E o nosso mensageiro, nós temos culto dele ao vivo na internet, ao vivo. Culto hoje na internet, que ele pregou quando foi filmado, ele abraçando aquela menininha como uma lavina, expulsando o espírito mudo da pessoa. E ela saiu falando. Surdo. Ouviu? Este, onde quer que o apanha, o espírito mudo, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Ainda bem que depois disso ele deu comissão ao seu discípulo. E hoje nós temos comissão de expulsar esses demônios, de orar pelos enfermos, e eles serem curados. Você crê nisso? Até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofreis ainda? Trazei-mo aqui. Ele estava dizendo: em outro tempo, daqui a um tempo eu não vou estar mais aqui em pessoa, em carne. E vocês vão ter que fazer isso, porque eu vou lhes dar autoridade e poder sobre os espíritos. Até quando vocês não vão fazer, vão ficar dependendo só de mim? E trouxeram. E quando ele ouviu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a sua infância, um espírito ali atormentando. Lembra-se, demônios são espíritos atormentadores. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. Que sinceridade! E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas ele foi curado de um espírito mudo e surdo. Oh, Deus amado! Agora aqui 1 Timóteo 4, o espírito enganador. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É forte isso, né?
Apostatarão, quer dizer, pararão no caminho, alguns, da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Faça um levantamento contigo, na sua vida. Quem te trouxe até aqui? Se Deus precisasse que alguém fosse te pregar outra coisa, te enviaria quando você começou. Mas Ele te trouxe até aqui, então está cheio de espírito enganadores e doutrinas de demônio. E alguém pensa que doutrina de demônio é obra de feitiçaria e tal. Doutrina de demônio é a que ele usou, pregando para Eva lá, um pouquinho da palavra. Tirou um pouquinho e o resto era tudo parecido. Você entende isso? Veja bem, o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Segura aí, meu amigo, que está nos ouvindo. Como entrará isso? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Eu estou lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Não fique bravo comigo, é a Bíblia. Você gosta da Bíblia? Então aqui está pregando a Bíblia para você. Veja bem. Como entrará isso? Doutrinas de demônios, espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Quem que proíbe? O casamento? E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Não pode comer tal carne. Não pode casar o sacerdote, quando que diz que o sacerdote tem que ser marido de uma mulher, tem que ter filhos em sujeição e assim por diante. Proibindo o casamento, pregando sobre a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Como aquilo que você deseja, simplesmente ore. Aquilo que faça bem para você, você vai comer, ore sobre isso. Porque toda criatura de Deus é boa, amém? E não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, o irmão Vicente gosta de uma carninha de porco e disse amém. A carninha de porco é boa, é irmão Jair? Um bacon. Deus criou para nós, está dizendo a Bíblia aqui. Veja. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com orações de graça. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro da denominação. Não, será bom ministro de Jesus Cristo. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas e profanas de velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Aceite isso, irmão, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensine-as. Aleluia! Vamos dizer graças a Deus. Está com sono, irmã Nair? Está com sono? Deus abençoe. Mas olha bem, mais 3 coisinhas aqui. Lucas, capítulo 13, espírito de enfermidade de novo. Lembrando que nós temos autoridade para isso. Nesta manhã vamos terminar orando uns pelos outros. Você crê que será curado? Veja. Ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos com esse espírito. Já pensou nós aí com a dor, alguns meses, alguns dias? 18 anos. Com espírito de enfermidade. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Está falando do natural, mas muitas vezes um espírito tomou um lugar na sua vida que você não consegue se libertar disso. Mas lembre-se, Ele é o que cura todas as nossas enfermidades.
E ele pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado. Olha que coisa tremenda isso. Olha que coisa. Indignado, vendo Deus operar ali sobre a vida, irmãs suas, de uma mulher, e por causa das suas tradições, da lei, ele indignou-se com Jesus. Veja, muitas vezes as pessoas estão vendo você ser abençoado por Deus, dizendo assim: eu creio nessa mensagem, eu creio na palavra, vendo a mudança que Deus fez na tua vida, e se indignam com você, porque você não faz parte da sua denominação. Aí eu pergunto: que espírito é esse, irmão Noemi? Que espírito é esse? O Espírito Santo não é. O Espírito Santo torceria por você. O Espírito Santo regozijaria com você. Oh Deus, ajuda nós. Oh, ela direitou. E o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para serdes curado, e não nos dias de sábado. Não no dia de sábado. Parece esses cultos que tem por aí. Quinta-feira, culto de libertação. Sábado, irmã Adriana, culto de prosperidade. Daí o irmão tá bem de saúde, vai só no da prosperidade. Aí o irmão tá doente, ele vai no da saúde, né? E assim por diante. Aí tu chega quinta-feira lá com dor de cabeça, tu quer ser curado, aí o culto é para culto das portas abertas. Culto não sei mais do que. Jesus Cristo é o nosso Deus de todo dia, toda hora. Se você está doente, Ele te cura hoje. Se você precisa de uma porta, Ele abre hoje. Ele não precisa marcar dia para você voltar. Veja, alguém ajuda ali, irmão Rodrigo. 6 dias há em que é mister trabalhar, pois vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor, agora não o homem. O Senhor respondeu e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Só você pode ser abençoado, seu hipócrita. Jesus falou. E não convinha soltar desta prisão. O espírito havia aprisionado, irmã Camila, 18 anos. Quer dizer, era melhor dar água para um boi do que curar uma pessoa, só porque era doutrina do adventista. A verdade é essa. É melhor deixar morrer porque é sábado, mas o boi meu tem que cuidar. Hipócrita. Aí Jesus vem e falou assim: não convenha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? Oh Deus! Timóteo capítulo 1-7, espírito do medo. Veja bem. A Timóteo, meu amado filho, coloca seu nome aqui. Graça e misericórdia e paz. Vamos nos pôr de pé. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Paulo pôde chegar, irmão Paulinho, ele pode chegar e dizer assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, ninguém me tirou da fé, meus parentes não foram lá em casa me dizer que eu era falso, não me tiraram da fé, meus vizinhos, meus amigos, o profeta fulano de tal, a profetisa, que nem a pastora, que nem na Bíblia está, for lá, não me tiraram da fé. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você é dessa qualidade, meu irmão, minha irmã. Você tem essa qualidade. E aí Paulo vem e diz assim: veja,
Eu dou graça porque desde os meus antepassados eu sirvo com a consciência pura, de que sem cessar eu faço memória de Ti em minhas orações dia e noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em Ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em Ti. Por cujo motivo me lembro que despertes o dom de Deus que existe em Ti pela imposição das minhas mãos, o reconhecimento. Porque Deus não nos deu um espírito de temor. Deus não te deu um espírito de temor, meu irmão, minha irmã. Não. Mas de fortaleza e de amor e de moderação. Preocupa não que o Espírito Santo vai tirar só o excedente da sua vida. Não tenha medo de abrir mão das coisas não, pensando que você vai perder tudo. Você vai perder só aquilo que Ele precisa tirar de você. Portanto, não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor e de mim. Alguém diz assim, por que citar o nome do profeta desta era quando o senhor prega? Pensando que está falando com leigo, pensando que nós cremos que o nome de William Branham tem poder. Pensando que nós fizemos qualquer coisa no nome de William Branham. Não, nós cremos no nome de Jesus. Mas William Branham, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha Timóteo, lembra de Deus e também de mim. Nós lembramos da Bíblia, cremos na Bíblia, pregamos a Bíblia e pregamos as mensagens do profeta, por isso citamos o nome dele para não dizer que é nós que estamos inventando. Mas nós recebemos esse profeta na qualidade de profeta, não na qualidade de Jesus Cristo e não diminuímos ele também. Quando Gideão saiu a pelejar, ele disse o quê? Pela espada do Senhor e de Gideão. Citou o nome de Gideão. Nós é pela palavra de Deus e a mensagem que nos liberta. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Não te envergonhes do evangelho, do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus. 1 João, agora, para mim e para você, amados, não creiais a todo o Espírito. Não creiais a todo o Espírito. 1 João capítulo 4. Mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já está no mundo. Qualquer um inventa uma doutrina e chega e prega, e a pessoa diz assim, eu creio, mesmo não conhecendo procedência, nada. Mas quando se fala, o profeta pregou, diz, eu não creio, nem conhece. Aí pergunto, discernir se esse espírito é de Deus ou não? Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso eu falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, amém? Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então tem o espírito do erro. Agora, para nós encerrarmos, Romanos capítulo 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne.
Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificais as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que Deus nos ajude. Você não precisa viver em escravidão. Você recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Deus que levou você a crer na palavra. Então, dentro desta pregação, dentro desta palavra que foi pregada, onde você viu o espírito mudo, surdo, onde você viu aquele espírito sendo expulso daquela mulher que estava encurvada, que era filha de Abraão, há 18 anos. E nós não temos o espírito medo nem de escravidão. Nós temos que estar libertos desse espírito. Você crê nisso? Você crê que Deus pode te libertar desta enfermidade nesta manhã? Você crê que Deus pode te libertar desse espírito que te perturba nesta hora? Amém? Amém. Enquanto o irmão Sabino vai passar aqui para orar, eu quero que vocês coloquem as mãos uns sobre os outros e orem uns pelos outros. Se você sentir de orar especificamente por um irmão, você vá até ele e ore por esse irmão. Deus abençoe a irmã Maria de Moura, Vanderlei Monteiro, Miqueias Vasconcelos, Jair Cardoso, Valmor Batista, Adriana Lemes, Jerusa Monteiro da Rosa, Alcenir Vaz, Orides Rodrigues, Gisela Flávia, Edemir Fontoura. Deus abençoe a todos que estavam na conexão. Agora vocês orem enquanto o irmão Sabino ora aqui. Coloque as mãos, ore mesmo e diga: Senhor, eu tenho o teu Espírito e por isso eu creio